Teu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto pra subir, esse mundo deixarei. Eu já tenho novo corpo, eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Bom dia, meus amados ouvintes. Hoje estamos aqui nesta quarta-feira abençoada. Trocamos aí com a Lau. Hoje vou ter a honra de ter os ouvintes aqui da Lauana nas quartas-feiras. Muito obrigada pela sua audiência, por sua presença aqui conosco através da rádio RCV FM 87.9. Que bom que você está aqui já nesse horário, não é? Animado aí, apesar do friozinho. E os primeiros friozinhos a gente sente bastante, não é, queridos? Até que a gente se acostume, não é fácil. Bom dia! Bom dia para você que está aí pelo Facebook, nos acompanhando através do Facebook. Você, querido ouvinte do Cruzeiro do Iguaçu, de Foz do Chupim, Boa Esperança, você amado do Vizinhense e todos os queridos que acabam aí ouvindo esse programa também, depois pelos outros meios, pela reprodução, pelo encaminhamento, enfim, glória a Deus por sua presença aqui, que bom que você está aqui. Tio Livingston, não acredito que você está aqui, tio. Ai, fugindo da regra, não é mesmo? Nós estamos aqui sempre todas as quintas e hoje eu vim porque amanhã não vou poder estar e aí precisei fazer uma troca aí com a Lau, que gentilmente trocou comigo nesta manhã. Mas glória a Deus, né? Vamos à palavra do Senhor, queridos, nesta manhã fria de dois vizinhos. Quanto custa a tua fé em Jesus? Quanto custa a tua fidelidade a Jesus? É o tema da nossa meditação de hoje. E eu quero ler com vocês Mateus 26, os versículos 14 a 16. 14 a 16. Diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Né? Esse relato aqui da vida de Judas, todos nós conhecemos tão bem, né? Judas, ele é conhecido por essa traição. É o chamado traidor, não é? E nós até acabamos sempre menosprezando Judas, né? Ou então até deixando ele de lado por ter acabado traído Jesus. Mas a minha pergunta da meditação desta manhã é exatamente nessa direção. A fé e a fidelidade de Judas custou 30 moedas de prata. Ele foi fiel a Jesus, ele manteve a sua fé em Jesus, até que alguém ofereceu 30 moedas de prata. Isso porque ofereceram. Porque na verdade Judas nem sabia quanto custava. Era tão insignificante a sua fé em Jesus, que no versículo 15 ele mesmo perguntou: o que vocês podem me dar? O que vocês me dariam se eu entregasse Jesus a vocês? E você pode dizer: pastora, beleza, joia, tranquilo, Judas é Judas, eu sou eu, e está tudo resolvido, né? Porque Jesus, ele é tudo para mim. E é até o que nós cantamos nas nossas igrejas, não é? Muitas vezes, em muitas canções, sinalizando para Jesus que ele é tudo para nós. Pois é, nós vamos refletir sobre isso nesta manhã. E se o seu filho morresse? E se o seu esposo te traísse? E se a irmãzinha falar mal de você? Ou mentir a seu respeito?
Ou se o seu namorado não quiser que você seja cristã e pedir para você escolher entre ele ou Jesus, quanto custa a sua fé em Jesus? Quanto custa a sua fidelidade a Jesus? E se você ficar doente? E se você não tiver mais saúde? Você ainda continuará mantendo a sua fé e fidelidade a Jesus? Quantas vezes nós criticamos Judas, não é mesmo? E criticamos e desprezamos, mas quantas vezes nós não estamos nos enxergando? Quantas vezes deixamos de fazer essa avaliação de quem realmente somos? A nossa fé em Jesus, ela está firmada em Jesus, em quem Ele é ou naquilo que Ele faz por mim? A nossa fé em Jesus, a nossa fidelidade a Jesus, ela está firmada em quem Ele é ou em como Ele tem me servido? Afinal de contas, quando me falta algo, ou como não saiu como eu planejei, eu acabo cobrando essa conta de Jesus. O evangelho sem cruz, querido, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que prega que só há coisas boas, que na tua vida só vai ter um mar de rosas com Jesus. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente trocando Jesus pelo próprio prazer carnal, por aquilo que lhe dá prazer, não é? Afirmando que essa é a vontade de Deus, porque afinal de contas, Deus não quer que eu sofra. Deus, Ele é amor. O evangelho da supergraça, que não indica a cruz, não é o evangelho de Cristo Jesus. Então o que diremos? Senão diríamos, Deus mudou? Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Se Ele mudasse, como poderíamos entender o próprio sacrifício de Jesus? Como poderíamos explicar a morte dos seus 12 discípulos? Inclusive, eu copiei aqui, né, uma publicação para que eu pudesse relatar para você apenas algumas mortes. Como morreram os seus 12 apóstolos? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, crucificado em forma de X. João teve uma morte natural. Tiago, irmão de Jesus, foi decapitado. Judas, irmão de Jesus, foi sacrificado na Pérsia. Filipe foi enforcado. Bartolomeu esfolado vivo. Mateus morto à espada. Tomé foi crucificado. Lucas enforcado numa oliveira na Grécia. Marcos esfolado vivo. Paulo foi decapitado em Roma. Aliás, não foram aqui, as indicações não foram dos 12 apóstolos, mas de alguns discípulos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus e mesmo aqueles que continuaram a seguindo a Jesus. Então, queridos, como explicar que Jesus permitiu que estes homens morressem desta forma? Se Ele não muda. Como explicar a morte de Estevão, o primeiro mártir, que ao pregar o evangelho puro e simples, as pessoas começaram a arremessar pedras nele, pedras com o objetivo de matá-lo, e conseguiram alcançar o objetivo, né? Mataram a pedradas. Mas eu posso entender quando ouço o evangelho puro e simples através do próprio Jesus, que disse lá em Lucas 9, 23 a 26, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus, Ele convidando a cada um daqueles que deseja segui-lo a tomar a sua cruz diariamente. A cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É o que está em Lucas 9, 23 a 26. E ainda ele segue dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus aqui está incentivando você a perder a sua vida. Então, queridos, algo não está certo.
Quando nós ouvimos alguém pregando um evangelho onde só existe a graça, onde só existe o amor e tá tudo certo se você viver do jeito que você quiser, não importa, porque afinal de contas Deus é amor, algo está errado. Isso não está condizendo com a palavra de Deus. O que eu poderia dizer de Ana? Ana, aquela profetisa chamada na Bíblia em Lucas 2, né? Deixa eu ler aqui, inclusive, porque temos falado desta mulher nesses últimos dias, porque isso nos saltou aos olhos de repente e tão propriamente nesse tempo, não é? Lucas 2, 36 a 38, nos conta a história desta mulher, dizendo o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Esta Ana, a profetisa, estava no templo, orando, jejuando, desde que havia ficado viúva. Ela ficou casada apenas por 7 anos. E quando viuvou, ela foi servir ao Senhor com orações, jejuns, até que Jesus nasceu. Agora, Jesus nascido, e este relato de Lucas fala que ela estava com 84 anos. Como explicar esta devoção de Ana? Quando, conhecendo e entendendo as profecias a respeito do Salvador, ela abdicou da sua própria vida particular, pessoal, para viver um propósito de Deus. Se o Evangelho não tem cruz, como explicar Jesus quando disse às multidões em Lucas 14? Me permitam ler aqui para vocês. Lucas 14, 25 a 27. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se o Evangelho não tem cruz, se o Evangelho não tem esta condição de nós vivermos aquilo que não desejamos viver, como explicar o jovem rico? Quando chegou para Jesus e disse: como herdarei a vida eterna? E Jesus disse: você precisa cumprir os mandamentos. E isso está em Lucas 18, 18. E ele disse: mas eu já faço tudo. Quando ele disse eu já faço tudo, se você for lá olhar em Lucas 18, você vai ver que ele citou os mandamentos que se referem ao homem, na condição dele para o seu próximo. Mas ele não citou os mandamentos que falam da nossa parte para com Deus. Lucas 18, 18 diz: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Quando Jesus citou intencionalmente os mandamentos que estavam no nível dele para com o seu próximo, estava tudo certo. Mas quando Jesus citou para ele, aquilo que estava impedindo ele de ter um relacionamento com Deus, que era o seu amor às riquezas dessa terra, ele não pôde negar. Jesus não quer que você tenha dinheiro? Quer, querido. Jesus não quer que você ame o seu dinheiro mais do que ame a Ele.
E Jesus conhece cada um de nós. E se esse evangelho da supergraça fosse o evangelho de Cristo Jesus, certamente Jesus diria, mas claro que você pode me seguir. Imagina, você já cumpre aí, olha, mais da metade dos mandamentos. Poucos são aqueles que estão cumprindo mais da metade dos mandamentos. Mas Jesus não abriu mão disso. Porque há uma cruz para mim e para você. Nós fomos criados, queridos, para refletir a imagem de Deus. A Bíblia diz isso como um espelho que reflete a imagem de Deus. Isso quer dizer que somos cópias de Jesus, ou deveríamos ser. Mas nós temos refletido tudo nesses dias, queridos, menos a imagem de Deus. Nós temos refletido o nosso amor a nós mesmos, que é o egocentrismo. Nós temos refletido o amor às coisas ao invés das pessoas. Incrivelmente, eu estava dirigindo esses dias e eu pude perceber que existe mais respeito no trânsito para os animais que estão no trânsito do que para as pessoas. As pessoas param para que os animais atravessem com um bom coração. Eu vou parar porque, afinal de contas, é um animalzinho. Mas quando eu preciso parar para um outro humano passar, eu fico braba. Nós estamos bagunçados na nossa identidade. E jamais poderíamos refletir a imagem de Deus nesta condição. O que temos mais visto hoje é a reflexão ou o reflexo do humanismo, onde o homem é o centro de tudo. E ele é autossuficiente. Estamos bagunçados na nossa identidade original, por isso estamos perdidos. Mas tão perdidos que achamos que só porque eu posto uma foto com uma musiquinha gospel lá, eu já sou amada por Deus e já está tudo certo. Com certeza você é amado por Deus, mas isso não quer dizer que você está o agradando. Ou só porque eu vou à igreja uma vez por semana, ou só porque eu posto um versículo bíblico, já está tudo certo. Eu posso dormir com meu namorado, eu posso me ajuntar com outra pessoa, eu não preciso mais casar, não é? O casamento já está em desuso. Eu posso comprar e não pagar, eu posso desejar o mal, eu posso ser um escândalo no meu modo de vestir, eu posso mentir, fofocar, encher a cara, que está tudo certo. Afinal de contas, amanhã eu vou colocar uma musiquinha lá no meu Instagram, ou depois da manhã eu vou postar um versículozinho, ou eu vou uma vez por semana na igreja e já está tudo certo. Deus quer que eu seja feliz. Estamos tão bagunçados na nossa identidade que não conseguimos nem mais identificar quem é Deus. Estamos chamando o prazer de Deus, o dinheiro de Deus, o pecado de Deus. Mas eu tenho um alerta para você hoje, querido. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E a sua noiva está se preparando. A sua noiva está se ataviando, porque ela sabe que vai chegar o dia das bodas. A noiva de Cristo não está alheia a esse acontecimento fantástico, que é o encontro de Jesus com a sua igreja. E por isso está atenta, ataviando-se, preparando-se para este dia. Ela está preocupada, ela está antenada, ela sabe o que precisa fazer e está fazendo o que precisa ser feito para este grande dia em que Jesus virá para buscar a sua noiva. E você, querido? Você está se preparando? Como você está? Você ainda está naquela de, será que vale a pena servir a Jesus? Ou será que vale a pena esse prazer? Será que vale a pena mesmo eu abrir mão de tudo isso e orar e jejuar? Mas será que vale a pena? Minha vida vai passar, eu não aproveitei a minha vida. Quanto custa a sua fé? Qual é o valor da sua fidelidade a Jesus? Você ainda está avaliando quanto custa?
E eu preciso, querido, hoje, né, muito amorosamente, apesar de não parecer amorosa, deixar esta reflexão, porque ainda há tempo. Ainda é dia. Ainda nós podemos despertar desse sono espiritual onde Satanás tem nos colocado, adormecidos, como a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, como se nós estivéssemos no colo de Satanás e ele nos embalando para não despertarmos da condição caída que está a humanidade. Mas hoje é dia de nós estarmos nos despertando e alinhando a nossa vida com o Senhor. Em primeiro lugar, para estarmos nos preparando para a sua gloriosa volta. E em segundo lugar, para refletirmos a sua imagem nesta terra. Você viverá o propósito de Deus. Você nisso, nesta condição de morte que Jesus nos chama a ter a cada dia, tomando a nossa cruz, você, incrivelmente, parece que isso não está certo, mas você incrivelmente viverá o que você jamais viveu. E eu quero orar por você. Amém? Senhor, obrigada por esta palavra. Que hoje, Senhor, quem sabe, está nos confrontando de uma forma terrível. Mas eu quero te louvar, porque ainda é tempo. E eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor continue, Pai, a usar esta palavra na direção do nosso coração e da nossa alma, nos ajustando, nos chacoalhando, para que possamos mesmo, Senhor, estar preparados para o grande dia da sua volta. Eu oro por cada um que está ouvindo esta palavra. E em nome de Jesus, recebemos a tua bênção na direção da nossa necessidade de relacionamento contigo, de ajuste na nossa identidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique agora com essa canção que tem falado muito conosco. Estamos de pé do... Como é que é o nome dele mesmo? Marcos Salles. Você pode procurar no YouTube e continuar ouvindo ela aí na sua casa. Fique na graça e na paz. Deus te abençoe. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa. Vou dar um beijão aqui grande para Íria de Luca, prima querida que sempre está aqui juntamente conosco. Aníbal, Anaildes querida, que prazer ter você aqui conosco sempre. Deus te abençoe muito e abençoe a sua cidade. Francisco Beltrão, olha aqui a Anaildes representando os beltronenses. Deus abençoe. Kênia querida, Gilberto, que saudades, Gilberto. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Beijo a todos.
Fiquem na graça e na paz do Senhor. Fé não pode prevalecer.